Amém. Vamos manter esse ambiente de reverência. Não é porque não é porque a música parou que o Espírito Santo deixou de fluir, não. O Espírito Santo continua fluindo. E através do ensino da palavra, ele também se move. Amém? A gente não precisa sentir um arrepio ou o pregador gritar bastante para a gente achar que ele está sendo usado. Não. Amém? O Espírito Santo vai fluir. E hoje nós vamos continuar falando sobre família. Diga comigo, família. Faz parte do plano de Deus. Peraí que você ainda tá bêbado da unção, né? Que eu também tô minha grog. Vamos lá. Família faz parte do plano de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas prioridades, né? A respeito da nossa família, a respeito do serviço ao Senhor também. E eu queria que a Emily colocasse o vídeo. Vai dar certo, amor? O vídeo? Emily vai colocar um vídeo. Eu quero que você preste atenção. Eita. É forte, né? Vocês entenderam aí? Primeiro perguntaram para os pais: com quem vocês gostariam de jantar? Uma falou Justin Bieber. A outra falou com as Kim Kardashians. Você escolheria quem? Eita, é forte. E as crianças disseram: minha mãe e meu pai. Tem que ser uma celebridade? Não, eu quero minha família. E os pais ficaram, né? Tipo assim, eles nem passou pela cabeça deles que essa seria a primeira opção. Porque para as crianças, nós somos a coisa mais importante. E aqui nós não vamos falar só sobre pais e filhos. Nós vamos falar sobre a família como um todo, né? Todas as minhas férias eu vou para Teresina. E eu já pensei várias vezes em mudar o roteiro, né? Mas eu já moro tão longe, o ano inteiro. Lá é a minha primeira opção, porque meu pai e minha mãe estão lá. Sabe, muitas vezes as pessoas falam: pra que tu vai? Gente, se eles morassem aqui, eu tava lá todo domingo filando a boia na casa deles. Mas como tá longe, né, eu tenho que ir sempre que eu posso. E é sacrificante, não é fácil, passagens aéreas, né, glória a Deus, nós somos donos do ouro e da prata, mas não são baratinhas. Mas vale a pena o esforço, vale a pena o sacrifício. Porque eles são a coisa mais importante que nós temos. A nossa família. Amém? Então eu quero te perguntar, qual é a sua prioridade? Quem é a sua prioridade? Se você tivesse que escolher uma única coisa no mundo, o que você escolheria? Assim como é nesse vídeo, né? Se você pudesse escolher um jantar, com quem você jantaria? Né? Uma pessoa importante, especial. Amém? E muitas vezes a gente escuta lá fora, né? Qual o seu porquê? Qual o seu propósito? Você já ouviu essa pergunta? Qual o seu porquê? Eu me lembro que a gente já fez várias coisas assim, de coach para alcançar metas. E uma das primeiras perguntas é: qual é o seu porquê? Qual é o propósito? E eu gosto de mudar essa pergunta. Ao invés de porquê, qual o seu porquê? Por quem você faz o que você faz? Né? Porque você pode dizer qual o seu porquê, qual o seu propósito, né? Em determinada coisa lá na sua empresa. Meu propósito é bater uma meta milionária, é abrir não sei quantas empresas, glória a Deus. Mas qual é o porquê? Por quem você faz o que você faz? Por quem? Quem é a pessoa ou as pessoas pelas quais você se dedica? Porque eu quero te dizer uma coisa: não adianta nada você ser milionário e você não ter ninguém com quem compartilhar a sua felicidade. Sabe? Aquele irmão que fez como é o nome dele? Aquele que fez a Apple, Steve Jobs. Foi ele, eu acho que é ele que tem um filme na Netflix. É ele, né? Eu acho que é. E eu comecei a assistir o filme. Ele era muito arrogante. Era um negócio assim, que ele não pensava na família, não pensava em ninguém. Bem interessante. Depois vocês podem assistir, que dá pra tirar um ensinamento. Né? Ele dizendo assim: não adianta nada eu ter todo o dinheiro do mundo se eu não tenho ninguém que eu amo, que esteja do meu lado. Você entende? Então, a gente está aqui hoje tendo a oportunidade de mudar a rota do nosso coração e posicionar ele para o lugar certo. Amém. Sabe, esses pais que ouviram dos seus filhos dizendo que a pessoa mais importante na qual eles queriam jantar era eles mesmos. São as coisas do dia a dia. É a rotina cansativa e puxada. Às vezes as pessoas buscam a felicidade em qualquer lugar. Pessoas largam sua família em busca da felicidade e mal eles sabem que a felicidade está ali, no dia a dia. Sabe, a felicidade está ali. Quantas vezes eu já falei: ai meu Deus, eu vou ter que cozinhar todo dia, é um saco. Eu amo cozinhar, mas todo dia.
Mas quando eu lembro que Tomás fica todo feliz de me ver cozinhando, que Ravi ama minha comida, né? Por nada não, mas eu cozinho muito bem, sabe? Aquilo me motiva, aquilo me dá um gás. Por quê? Porque não tem nada mais importante do que a gente agradar quem a gente ama. Aí ontem à noite eu cheguei lá, aí eu falei, amor, a gente tinha chegado de Castanhal, né? Aí, amor, tu quer comer alguma coisa? Ele, precisa não, amor. Eu falei, responda a pergunta. Quer ou não quer? E eu doidinha pra ele dizer, não quero não. Aí ele falou, não, amor, não precisa. Quer dizer, eu tô com fome, mas não quero lhe incomodar. A gente tem que saber ler nas entrelinhas, né? Não precisa, amor. Peraí que eu vou já ler. Fui lá, fiz rapidinho. Daqui a pouco, porque gororoba, minha gente, é comigo mesmo. Eu invento qualquer coisa lá, misturo tudo. Lá, amor, tu fez? Não precisava. Não deixou nem a cebola crua de lado, comeu tudo. Então, assim, às vezes, não é porque eu estava 100% super disposta, como eu estava, porque é cansativo viajar com criança, meu Deus. Não é porque eu estava disposta, não. Mas eu sei que se eu não fosse, ele ia ficar com fome, que ele não ia fazer nada para ele. Então, porque eu amo, porque eu gosto de fazer alguma coisa por ele. Você entende? Então, assim, a gente deve fazer pelas pessoas da nossa casa. Eu me lembro quando eu chegava do remo, eu morava com os meus pais, o remo acabava 10 horas, né? Aí daqui que eu chegasse em casa, busão, não sei o quê, 11 horas eu chegava em casa. Se tinha louça na pia, eu corria pra lavar. Por quê? Porque eu sei que meu pai e minha mãe também passaram o dia cansativo. Ah, mas eu cheguei agora, eu não estava aqui o dia inteiro, nem foi eu que sujei essas louças. Mas eu posso fazer algo para contribuir. Eu posso fazer algo por aqueles que eu amo. Eu posso aliviar uma barra, sabe? Então, quem é a sua prioridade? Qual o seu porquê? Amém? E eu estava pensando sobre isso. E esse livro aqui do Kenneth Hagin, do filho, né? Do Hagin Filho, do Coração de um Pastor, fala sobre vários temas bem interessantes. E eu nunca tinha lido ele todo, mas eu falei, se ele fala de coisas de um pastor, ele fala de família. Quer ver? Aí eu fui lá e procurei. Aí ele fala assim, mantendo as suas prioridades em ordem. As questões familiares sempre têm chamado a atenção nacional, porque as pessoas têm percebido sua importância. Entretanto, a despeito de todo o diálogo e dos programas sociais desenvolvidos, muitos lares ainda são disfuncionais. Se der uma olhada na agenda ocupada de algumas famílias de hoje, notará quanta coisa mudou no decorrer dos anos. A mãe, o pai, os filhos. É ou não é? Muita coisa mudou na época dos nossos pais para a época de agora. Quantas vezes minha mãe disse pra mim, olha, meu pai só no olhar já dizia tudo, né? Eu já sabia só de olhar o que meu pai ou minha mãe queria dizer. E hoje é muito diferente como as coisas fluem hoje em dia. Os adolescentes de hoje em dia não são iguais aos adolescentes de antigamente. É ou não é? Porque antigamente nem existia esse termo adolescente. Não tinha roupa de adolescente. Era roupa de homem e de mulher, de criança e de adulto. Não tinha isso. Então você olhava nas fotos antigamente, homens estavam vestidos com a roupa, no independente da idade, era uma roupa só. E as mulheres também. Hoje não. É roupa de adolescente, é roupa tudo diferente. Então, antigamente as mães dificilmente não tinham isso de sair para trabalhar. Então elas eram 100% dedicadas à casa e aos seus filhos. E o marido que ia trazer esse mantimento. Você entende? Com a configuração familiar da atualidade, tudo isso foi mudando. Então hoje a mulher sai para trabalhar, porque se não sair, como é que, né? Tem que ter as duas rendas para compor, porque o comércio mudou, o capitalismo. Então assim, toda a estrutura familiar mudou. Não tem como a gente comparar a família de antigamente com a nossa família atual. Eu não tenho como dizer que eu vou criar meu filho da mesma forma que minha mãe me criou. Não tem como. Você entende? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Jamais esquecerei uma tarde de terça-feira há alguns anos, quando os médicos me chamaram a uma mesa de reunião e me contaram. Seu filho tem um tumor cerebral, quase do tamanho do seu punho. Chocado, afastei-me da mesa e andei para o canto da sala, onde fiquei por um momento em silêncio absoluto. Para ser sincero, pouco antes dessa crise, quase fui apanhado nessa atitude de crer em Deus por causa disso e daquilo. Graças a Ele, podemos acreditar nele para termos bens materiais maravilhosos, de acordo com a palavra. Não sou contra isso, mas quero que ele entenda. Naquele exato momento,
os bens não significavam nada para mim. Lembro-me de que coloquei a cabeça na junção daquelas duas paredes e comecei a orar. É claro que você sabe o final da história. Hoje meu filho Craig tem 2 filhos e um ministério e é pregador do evangelho. Mas comecei a ver algo muito importante naquele dia. Eu percebi que eu poderia juntar todos os carros que havia comprado, todos os ternos que eu possuía e todos os dólares que poupava, todos os bens materiais que já tinha possuído, e mesmo assim, eles nunca substituiriam meu filho. No entanto, algumas vezes não valorizamos isso como pais, e então colocamos o foco nas coisas erradas. Aleluia! O autismo não criou as famílias disfuncionais, mas as pessoas que criaram. Como pais, se o nosso lar vive em desordem, temos de apontar o dedo para nós mesmos. Essa é a nossa responsabilidade. Diga comigo, a minha família, a minha casa, é minha responsabilidade. Então vamos parar, dar uma boa olhada em nossas prioridades e começar a colocar o foco de volta onde ele deve estar, na nossa família. Então, que em todos os capítulos ele fala de coisas importantes. Fala de dinheiro, fala de casamento, fala de adultério, fala de pornografia, de sexo. Mas ele fala um capítulo dedicado à família. O quão importante é nós termos a nossa prioridade na nossa família. Hoje, Craig, esse filho dele, é um grande ministro, tem um grande ministério. Mas se ele tivesse morrido, e aí? Então, ele podia continuar com todos os carros na garagem, como ele falou, com todos os dólares na conta, mas aquela coisa que era mais importante para ele não estava lá. Então, a gente precisa valorizar a nossa família. Amém? Então, qual é a ordem certa? Uma vez, a gente estava num determinado curso, né? E tinha uma pessoa lá e disse assim, não, eu tô aqui, mas a minha esposa ficou na nossa cidade. Eu vou ficar aqui 1 ano, porque sabe, né? Primeiro vem Deus. Não, primeiro vem... falou isso, né? Primeiro vem Deus. Sim, primeiro vem Deus. É certo. Deus e a sua palavra vem em primeiro lugar. Mas você acha que faz parte do plano de Deus separar o homem e a mulher? Para o homem cumprir um chamado num lugar, passar 1 ano lá? Você acha que isso faz parte do plano de Deus? Não, Deus falou comigo, eu tenho que estar aqui. Mas não falou com minha mulher. Rapaz, então tenha paciência com a sua mulher. Volte lá e espere ela ter o discernimento. E aí o que foi que ele fez? Ao invés dele morar longe, ele ficou indo e vindo, sempre, para fazer o curso lá com a esposa dele. Porque sabe, meu irmão, não adianta nada. Aquilo ali que ele está falando é primeiro Deus. Sim, primeiro é Deus e a sua palavra. Isso é imutável, isso aí é inquestionável. Mas a gente confunde Deus com ministério. Primeiro vem Deus, a sua palavra, depois família e depois o ministério. Você entende? Deus não é o ministério. Deus não é a igreja Verbo da Vida. Deus não é a igreja de Assembleia. Não. Isso aí é ministério. Deus e a sua palavra é uma só. Está acima disso. Você entende? Nós devemos honrar e respeitar. Vamos colocar um exemplo. Eu devo honrar o meu pai e a minha mãe, certo? Sim. Então, quando eu me converti, o meu pai, ele não era a favor de negócio de dízimo. Não. E eu sempre trabalhei, mas em honra a meus pais, eu sempre contribuí dentro de casa. Então, o meu pai sempre sabia de tudo que eu fazia com o meu dinheiro. Tudo eu colocava, pai, você acha que eu compro isso agora ou não? Pai, o que você acha assim, assado? Não que eles me obrigavam, eu que queria. Porque eu não queria jamais fazer algo que fosse comprometer a questão financeira, porque eu contribuía dentro de casa. Então, meu pai não concordava com o dízimo. Então, eu vou honrar meu pai, não vou dar o dízimo. Tá certo? Não. Porque primeiro vem a palavra, vem Deus. Pai, eu sei que o senhor não entende, mas eu preciso fazer isso. Não se preocupe, que não vou deixar faltar aqui. Não se preocupe, que eu não vou deixar de honrar com meus compromissos aqui dentro de casa. Você entende? Isso é saber a diferença entre Deus e a nossa família, porque Deus está em prioridade. E aí foi passando um tempo, vou dar outro exemplo para vocês. Eu fiquei bem doente, uma estafa, eu trabalhava, estudava, fazia rema, jogava e servia no diaconato, servia nos jovens, servia nas crianças. Então assim, eu era baratinha da igreja, eu trabalhava de manhã, ia para a escola de tarde, de noite eu ia pro rema,
Dia de terça e quinta era culto. Então, assim, eu não parava em casa. Quando foi no último ano lá do Rema, eu já estava certa que eu ia fazer a escola de missões, né? Então, eu ia embora de casa. E aí, meu pastor me chamou, falou, minha filha, você tem que parar. Você tem que parar e também dar atenção à sua família, porque você vai embora. Aproveite cada segundo. Ó, a partir de agora, você não vai vir para os cultos de oração. Pastor, pelo amor de Deus. É o único dia que você tem. Você não pode faltar o Rema. O Rema, nesse momento, você não pode faltar. Então, não venha para os cultos de oração, não. Venha só para os cultos de domingo. Quando for domingo, escolha. Porque era domingo de manhã e noite. Eu estava nos dois. Então, todos os almoços familiares, nenhum eu estava. E eu ia me embora. Então, o pastor me deu esse conselho. Disse assim, ó. Aproveite a sua família enquanto você está perto. Sabe que naquele momento eu fiquei... Meu Deus, como assim? O pastor está me aconselhando a não vir para o culto. O pastor não está me aconselhando a me desviar, entende? A me largar a palavra. Não, ele só estava dizendo para mim ter equilíbrio naquele momento da minha vida. Eu precisava desse equilíbrio. Então, é a diferença de ministério e Deus. Deus está acima de mim. Deus está acima do meu chamado. Deus está acima do meu trabalho. Deus está acima de tudo. Mas a família vem antes de ministério. Então não adianta nada eu estar aqui pregando bem bonita. Se meu filho estiver lá, se eu não tiver providenciado tudo para ele. Se eu não tiver ajeitado a mochilazinha para ele, que eu sei que ele pode fazer tipo 2 e vai precisar de outra fralda. E o menino vai precisar desse detalhe. Eu não pensei nisso. Não, minha prioridade é aqui na minha pregação. Eu não quero nem saber de menino. Não, amado, é equilíbrio. Enquanto eu tô aqui, eu sei que tá tudo bem lá, porque se ele tiver fome, vai ter a jantinha. Se ele precisar trocar fralda, vai ter na mochilinha, tá a garrafa com água. Entende? É equilíbrio. E se ele adoecer, Tomás, é contigo, eu não vou pregar. Porque ele é a minha prioridade. Quantas reuniões eu já faltei? Só veio Tomás sozinho, porque eu precisei, não tinha ninguém que ficasse com o menino. A minha prioridade, nesse momento, é a minha família. Porque eu sou mulher, a minha prioridade, a Bíblia diz, a mulher cuida primeiro das coisas de casa. Então não adianta nada. Né? Uma vez uma pessoa falou, Fabita, na hora de você dar aula no Rema. Gente, para você viajar dar aula no Rema é 15 dias fora de casa. Vocês acham que eu vou deixar uma criança de 2 anos só lá com o Tomás, sendo que ele tem... Não, peraí, uma coisa de cada vez. O Rema só vai crescer, glória a Deus. Mas essa idade aqui não vai voltar nunca mais. O meu filho nunca mais vai ter 2 anos. Você entende? Então eu preciso colocar meu foco no lugar certo. A minha prioridade no lugar certo. E tá tudo bem, meu irmão. Você entende? Tá tudo bem. Não adiantava nada se a gente tivesse aqui 500 pessoas, uma igreja cheia, se a gente estivesse pregando ensinos errados e vivendo uma vida errada. Não, a nossa maior missão é a nossa família. É você olhar para os nossos filhos e você encontrar onde você pode se espelhar. Rapaz, eu quero... Quantas vezes, né? O Lucas uma vez escutou isso. Alguém falou, quero que meu filho seja como o Lucas. Aí o Tomás falou, então seja um pai como eu. Porque é muito fácil a gente querer que nossos filhos tenham um resultado diferente do que a gente plantou. Se você nem plantou nada e você quer colher dos seus filhos um retorno? Não. Você entende? Amém? Aleluia. Então, primeiro, qual é a ordem? Deus, depois? E depois? Ministério e chamado. Amém? Aleluia. Lá em Marcos 8:36, diz assim: de que vale ganhar o mundo inteiro? Quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em algumas versões dizem, de que vale o mundo inteiro e perder a sua alma. E eu posso também fazer uma referência assim, de que vale o homem alcançar tantas pessoas e não conquistar a sua família. Claro que a nossa família, meu irmão, a gente tem uma missão com a nossa família, mas não é culpa nossa se alguém tomou uma decisão errada, se não fluiu, não é isso. Mas eu digo pra você, de que adianta eu fazer tudo no mundo e eu não tiver a minha família, e eu perder a minha casa. De que adianta eu sair por aí, pregar tudo, tal, e eu não cuidar lá da minha família. Sabe?
sempre em toda família tem alguém mais assim, né? Então na minha família também tem. Alguém que ninguém tem paciência com aquela pessoa, né? E aí, claro que naturalmente também não tenho, mas eu penso no Espírito. Eu sou um Espírito e o Espírito Santo habita em mim. Então eu tenho que ter paciência com essa pessoa. Então todos os dias a gente vai ligar, vou falar a mesma coisa. Vou orar do mesmo jeito, por aquela mesma situação. Tem que ter paciência. Porque se eu tenho paciência com o povo da igreja para dar conselho, para acolher, para amar, eu não vou ter com minha família? Eu tenho que ter. Você entende? E às vezes a sensação que eu tenho que sabe aqueles pratos que vai aquela prova de girar os pratos, né? Que tem que equilibrar todo. Eu me sinto assim às vezes. Meu Deus, ai, meu tio, eita, agora minha prima, meu Deus, adoeceu, eu tenho que orar por ela. Eita, agora minha mãe, meu Deus, eu tenho que orar aqui. Meu irmão, eita, esse prato aqui. Entendeu? Mas eu tô atenta, eu tô ligada. Por quê? Porque eu amo. Por quê? Porque é a minha prioridade também. Eu tô aqui, mas tô com o meu coração também conectado. Sabe, uma vez um coach falando assim, alguém fazendo uma pergunta, né? Se seu irmão te pedir dinheiro emprestado, você faz o quê? Aí ele respondeu, eu mando ele trabalhar. Achei tão arrogante da parte dele. Da onde, meu irmão, que eu vou responder desse jeito? Uma pessoa da minha família, uma pessoa que eu amo. Pode ser até um caloteiro, porque sempre tem aquele parente que pede dinheiro e não quer. Mas eu quero te dar um conselho nessa noite. Se algum parente te pedir dinheiro emprestado, sabe o que você faz? Dê. Você diga assim, não precisa devolver, não, é presente. Quem planta, colhe. É melhor do que você ficar, fulano não me devolveu, fulano. Dê, já dê logo. Seja essa pessoa que socorre as outras. Seja essa pessoa que alguém pode olhar para você da sua família e dizer, rapaz, fulano, eu posso contar. Amém? A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. E se você tem um coração para semear, vai chegar semente na sua mão. E eu prego tanto isso aqui para você dizimar e ofertar. Essa mesma palavra serve para você socorrer as pessoas da sua família. Essa mesma semente. Mas eles nem são a terra fértil. Meu filho, quem planta, colhe. Plante. Eles são a sua família. Amém? Aleluia. Então, 1 Timóteo 3. Aleluia. Quantos aqui vão emprestar? Diga, não, eu vou dar. Ninguém quer dar. 1 Coríntios 3, no versículo 1 Timóteo 3. Diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira, deseja o episcopado, excelente obra almeja. Deseja, né? Tá ali. É necessário, portanto, que o bispo, e essa palavra episcopado fala sobre o serviço ministerial, e essa palavra bispo a gente também pode colocar como alguém que está no ministério, né? Vamos pensar, não, tá falando só para o bispo, né? Para mim não. Não, tá falando para como um todo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, vírgula. Qual é a primeira coisa que ele fala? Que seja eloquente, que tenha curso de teologia, escola de ministros, rema, curso de boa oratória. É isso que está falando ali? Que seja um bom líder. Qual é a primeira coisa que ele fala? Após dizer, seja irrepreensível, vírgula, esposo de uma mulher só. É a prioridade. Antes de qualquer habilidade, é a respeito do caráter dele dentro da família. Amado, isso é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas falam, ontem, né, o irmão lá pregando, eu não tenho essa habilidade de pregar. Mas tem um caráter, tem um coração. Quantas vezes o Bispo Guto falou, eu prefiro alguém com um coração sem habilidade, porque a habilidade ele pode adquirir, do que alguém com habilidade sem caráter. Quantas pessoas antigamente, eu não vou falar de outros ministérios, vou falar dentro do nosso ministério, que são grandes mestres na palavra, mas hoje estão afastados, porque não tiveram um caráter digno.
Então a Bíblia está dizendo, né? É necessário que o bispo seja irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Imaculado, que não precisa ser repreendido. É uma pessoa que tá indo bem. Você entende? Marido de uma mulher só. Ah, Fabi, eu sou solteiro. Também que não seja atirador de elite. Serve também poderia estar ali. Porque sabe que tem uns irmãozinhos solteiros que não dão bom testemunho não, minha gente. Você pode achar que não, mas tem pedindo nudes aí para as irmãzinhas. Não, diga comigo, misericórdia. Tô mentindo não, gente. Isso acontece sim. Entende? É viciado em pornografia. Não olha pra mim, vai fazendo de conta que não é. Aí, ó, marido de uma mulher só, vigilante sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha só, se você deseja a vida ministerial, você precisa primeiro ter um caráter digno dentro da sua família. E aí, depois de todas essas coisas aí que ele fala, apto para ensinar. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso aí você aprende. Amém. Isso aí, a gente dentro da academia de ministros, você vai aprender. Porque a gente tem uma academia de ministros, preparando ministros aqui. Isso a gente pode ensinar, o que você falar, o que não falar quando for pregar, como você falar melhor, como você preparar uma pregação. Isso tudo você pode aprender. Amém. Mas o seu secreto, só você e Deus. Só você pode decidir. Diga caráter. É decisão. Sabe, meu irmão, muitas coisas como o nosso temperamento, o nosso perfil comportamental, não escolhemos, a gente já nasceu com isso. Se você é colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo, esqueci o outro. Ah, só esse mesmo. Eu ia inventar um quinto, é a Fabi. Não, tô brincando. Porque o meu é diferente, tudinho. É um pouquinho de cada. Então, tudo isso você já nasce com isso, desde que você nasceu. Mas caráter é uma decisão. Aí eu tô sentindo que eu quero trair meu marido. Pois sim, tudo bem que você vai queimar no inferno? Ah, não tô sentindo não. Você já viram uma pessoa que tá em uma influência bem famosa dizendo: eu sou salva, eu posso viver na prostituição e eu continuo salva, plena, convicta. Pois é desse aí que Satanás quer mesmo. Não é o que eu sinto. Ai, tô sentindo que esse mês eu não vou dar o dízimo. Não tem isso. O certo é certo, meu irmão. Ai, será? Deus, eu tô precisando de uma resposta. É pra me dar o dízimo ou não? Não precisa você procurar essa resposta. Já tá escrito, você tem que dar. Então não é o que você sente, é o que você decide fazer. Caráter é isso. Rapaz, independente do que eu sinta, eu faço certo. Amém? Então, aí lá no 3, né? Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Eita, meu Deus, um tempo. E que governe bem a própria casa. Olha só, que governe bem a própria casa. Tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Olha o que ele está querendo dizer. Se você quer uma vida ministerial, eu quero saber como é que está dentro da tua casa. Eu quero saber como é que teus filhos te tratam. Eu quero saber como é que você trata sua mulher. É pregador cheio da unção. Vira aí na época da pandemia, quantos pastores lá na live não sabia que a live estava fluindo, batendo na mulher. Não é não? Mas a live bombando. Eita, a internet caiu, ele achou, mas estava filmando, batendo na mulher. Rapaz, Deus não quer saber quantas pessoas você alcançou, quantas curas você curou, se você bater na sua mulher, meu irmão. Não importa nada disso. A oração não sobe nem do teto, não passa. Você entende? A nossa vida dentro da nossa família sobe como um aroma suave para Deus. Dentro da nossa casa, como é que a gente flui? Sobe como um aroma suave. Amém? Aleluia. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja? É forte. Ah, Fabi, ainda bem que eu não estou cuidando da igreja. Eu posso fazer o que eu quiser. Não, meu irmão. Deus tem um chamado, um ministério para cada um de nós. Para a gente ser essa pessoa que vai cumprir o chamado, a gente primeiro precisa cuidar, governar bem a nossa própria casa. Não é necessário que você faça tudo, mas que você esteja por dentro das coisas, amém? Não seja neófito.
para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. O que é neófito? São os novos na fé, os novos convertidos. Ei, meu filho, não se faça de doido, não, em outras palavras. Amém? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair semelhantemente quanto aos diáconos. Quem é um diácono? As pessoas que servem dentro da igreja. Ah, Fabinho, eu sou do louvor, eu não sou diácono. Não, todos que servem se referem nesse momento, amém? É necessário que sejam respeitáveis, de uma palavra só, não inclinados ao vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses, primeiramente, experimentados, se mostrem irrepreensíveis. Da mesma forma quanto as mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes em fé em tudo. O diácono seja marido de uma mulher só. Vale a mesma coisa. Seja ele um bispo, seja ele um diácono, seja ele o pregador, seja o tocador, seja quem recebe na porta, seja quem limpa a igreja. Serve para todo mundo. Cuida primeiro da sua casa. Governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé. Olha só, quantos querem ter mais ousadia na sua fé? Amém. Cuide bem da sua casa. Porque a Bíblia está dizendo, se você for um bom diácono, você vai ter mais intrepidez na sua fé. E para você ser um bom diácono, para você executar bem o serviço dentro da igreja, é necessário alguns quesitos. Sabe quando a gente vai arranjar um emprego, a gente leva o currículo, né? Aí lá ele pergunta, tem vagas que precisa do ensino fundamental, tem vagas que precisa do ensino médio, tem vagas que precisa de uma graduação, uma pós, né? Assim, sempre tem requisitos. Pois o serviço ao Senhor também tem requisitos. Eu não posso servir ao Senhor de qualquer jeito. Eu preciso ser irrepreensível dentro da minha casa. Amém? Diga comigo, Deus prioriza a família. Deus vê tudo no secreto. Deus vê como você trata sua esposa. Deus vê como você trata seu pai e sua mãe. Deus vê como você trata seus filhos. Qual a importância você dá para a dor deles. Sabe que muitas vezes a criança está chorando por uma besteira que na nossa cabeça é besteira. Mas aquilo é tudo para ele. Sabe? E assim, a gente se importa tanto com as pessoas da igreja, mas com o nosso filho pequenininho, a gente não tem paciência. O que é isso? Não, irmão, diga comigo, equilíbrio. Amém? Salmos 37, vamos lá. Eu juro pra você que eu queria falar de outra coisa, mas nós precisamos ouvir isso, amém? Sempre tem um para bater. Um vai bater, o outro vai amansar, e é assim mesmo. Salmos 37, no versículo 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigar um pão. A Bíblia está falando do justo. Olha só, eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar um pão. Ou seja, rapaz, se você é justo, você não vai ficar desamparado não. E os seus filhos vão colher coisas também. Se eu for justo, eu vou ter uma recompensa. E os meus filhos também vão desfrutar disso. Então, sabe, meu irmão, quando eu e você fazemos coisa aqui na terra, isso está recaindo sobre os nossos filhos. Está recaindo sobre a nossa descendência. Então, está inteiramente ligado a eles. Amém? Aleluia. É sempre compassivo e empresta. E a sua descendência será uma bênção. Ou seja, os seus filhos serão uma bênção. Está falando sobre o que eu posso fazer que vai recair sobre os meus filhos. Em Êxodo 20, no versículo 12, diz: honra teu pai e a tua mãe. Não vamos abrir agora. Nós vamos abrir Eclesiastes 9. Quantos estão entendendo? Amém. Quantos vão honrar mais? Seus pais, amém. Seus filhos, amém? Eclesiastes 9:9 diz: desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, fugaz. Ali também fala fugaz. Em outra versão fala outra palavra? Vida sem sentido, né? Mais ou menos. Os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque essa é
a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afartigaste debaixo do sol. Qual é a recompensa que ele está dizendo? É desfrutar da vida com a sua esposa. Olha, a recompensa desse trabalho suado é desfrutar com a sua esposa. Quantas vezes você já viu na Bíblia Deus dizer que vai abençoar uma pessoa e dar um filho para ela? E Abraão, eu vou te dar um filho, o filho da promessa. Eu vou te enriquecer, mas você também vai ser pai de nações. A Bíblia diz que os filhos são uma recompensa, são um galardão. Então Deus não está dizendo assim, eu vou te dar um grande ministério. Deus está dizendo, eu vou te honrar com um filho, eu vou te presentear, vai ser um galardão. Então filhos não são um peso, irmão. Amém? Aleluia. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, ah não, minha vida ministerial é muito corrida, não dá pra me ter um filho. Oh, gente, o que é isso, hein? De onde surgiu isso, gente? Essa ideia? Não, não quero não, porque minha vida ministerial, tudo bem se você não quer, mas o chamado de Deus atrapalhar isso? Não, peraí, tá errado as prioridades. A minha prioridade é a minha casa. A minha prioridade são os meus filhos e meu marido. Essa é a minha prioridade. Então, se eu quero ser mãe, o meu chamado não vai atrapalhar isso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, cadê? Eu já li, né? Sim. Agora, Efésios 5, para a gente encerrar. No versículo 22. As mulheres sejam submissas. Olha só. Num capítulo anterior, ele está falando assim, ó, ei, enchei-vos do Espírito. Está falando lá. Como você pode ser cheio do Espírito, tal. Logo após isso, ele fala sobre a família. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Amém? Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, diga em tudo. Em tudo. Ah não, dinheiro não, Fabi, porque eu ganho 1 milhão, ele ganha 1 milhinho. Não, amada, nós devemos ser submissas aos nossos maridos. Amém? Viu, meninas, mulheres? Já vão aprendendo aí para quando casar. Meu marido é o cabeça. E eu sou o pescoço. Não, também. Mas pode ser também, irmão. Amém? Então, maridos, amem a vossa esposa. Acontece que os papéis todos estão invertidos. A mulher não quer ser submissa a um homem que também não está fazendo seu papel. Tudo precisa ter um equilíbrio. Amém? Aí, lá no versículo 27 diz, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha só, ele está falando, se você quer ter uma vida sem mácula, uma vida santa, antes ele deu uma estratégia aqui, o marido e a mulher. Olha só como isso é santo. Olha só como isso é espiritual. Não, eu vou comprar isso aqui, mas não vou dizer não, vou esconder. Vou comprar escondido. Não está andando em santidade. Isso é pecado. Não, vou mentir pro meu marido aqui só uma coisinha. Não, ele disse para mim não fazer, mas eu vou fazer. Pecado. Entende? Só que às vezes a gente acha que pecado é só adultério. É só pecado sexual. Não, irmão. Posição do coração errado também é pecado. Não honrar o pai e a mãe também é pecado. Você entende? Uma vez eu fui num salão e a mulher tirando minha sobrancelha e ela falou da mãe dela, do começo ao fim, mal da mãe dela. Que a mãe dela era o capeta, que a mãe dela era não sei o quê, e que o marido deixou ela, e quando ela foi lá na casa da mãe dela, ele estava lá, ela coitou o safado. Todo mundo da família dela era errado, menos ela. Fala mais. Amado, você falar mal do seu pai e da sua mãe, nem treme. Alguma coisa errada. Se você viver uma vida cheia do Espírito, você não vai ser capaz disso. Amém? Aleluia. Eis que, no versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Grande é esse ministério. Como o Tomás já falou muito de casal, eu vou falar mais sobre os filhos. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque é justo. Amém? Ah não, eu já trabalho, já sou dono do meu próprio nariz.
Obedecer seu pai e sua mãe. Olha, eu tenho 30 anos, eu sou casada, eu sou mãe, mas quando eu estou dentro da casa dos meus pais, é as regras deles. Fabiana, 11 horas eu fecho as portas. Uma vez eu com o Tomás na porta, meu pai disse, entra. Eu, pai, entra agora. Vocês acham que eu vou afrontar, eu vou entrar caladinha? Porque dá na casa dele, eu devo honrar. Entende? Amém? Obedecei os seus pais porque é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Quantos querem ter longa vida? Amém. Quer morrer cedo não? Então honra teu pai e tua mãe. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Muitas vezes a gente esquece que tem a missão dos pais também para com os seus filhos. Sabe, não fica fazendo de tudo para provocar essa criatura. Não provoqueis a ira nos seus filhos. Amém? Criais com disciplina e admoestação. Aleluia, amém? Eu sei que tem muitas outras coisas aqui que a gente poderia falar. Lá em 1 Timóteo 5, no versículo 8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a sua fé. É forte. Diga comigo, é forte. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. Quantos já viram traficantes que estão se vingando porque alguém mexeu com sua família? Mexe com todo mundo, não mexe com o meu não. Até o povo do mundo sabe a quem deve priorizar. Então a Bíblia está dizendo, se você não prioriza da sua casa, você já negou a sua fé. Sabe, meu irmão, Deus nos chama para colocar o nosso coração na posição certa. Deus nos chama para colocar o nosso coração, alinhar, sabe? Ajustar a rota. Qual o seu porquê? Todos os dias eu desejo trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para ajudar meus pais. Já falei para minha mãe, quando a senhora fizer X idade, a senhora vai se aposentar. E quem vai pagar seu salário todo mês é eu. A senhora crê, mãe? Eu creio. Então vai dar certo. Sabe? Porque eu desejo. Já falei, mãe, não quero mais que a senhora trabalhe tanto assim. Eu quero que seja diferente. Eu quero honrar a senhora, mãe. E vocês vão ver, eu vou contar essa história aqui. Porque Deus honra. Deus dá semente ao que semeia. E se eu honrar meu pai e minha mãe, eu terei longos dias aqui na terra. Amada, eu tenho muita coisa para viver para Deus. Eu tenho muito chamado para cumprir. Então eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Amém? Aleluia. Talvez seu pai e sua mãe seja tóxico. Porque isso pode acontecer. Talvez você teve um pai tóxico, um pai que te abusou, alguma coisa assim. Eu quero te dizer, perdoa. Libera perdão e honra ele. Sabe, mas eu não consigo conviver. Não estou falando sobre conviver. Estou falando sobre honrar. Às vezes dá mais trabalho você lá, todo o tempo. Às vezes só tá lá não ajuda em nada. Não é sobre o tempo, mas é sobre a qualidade do tempo. Não é quantidade, é a qualidade. Sabe, se você mora com alguém e cada um come separado, a partir de agora, honra esse momento, essa presença dessa pessoa. Sabe, faz essa comunhão. Senta à mesa. Desfrute desse ambiente com a sua família, amém? Você pode se colocar de pé pra gente orar? Sabe, meu irmão, nessa hora, eu gostaria de te inspirar a fazer uma análise no seu coração a respeito do seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus irmãos, alguém que você precisa se alinhar. A Bíblia diz, no que depender de você, tenha paz com todos. Amém? E todos é todos. Primeiro, os de dentro de casa. Sabe, nós pais, muitas vezes, temos uma coisa chamada orgulho. E o orgulho é o que mais tem destruído famílias. O que é o orgulho? É não dar o braço a torcer. Eu era a pessoa que sempre quando tinha alguma coisa, eu e Tomás, era sempre ele que vinha. Primeiro, né? Pedir desculpa, pedir perdão. Eu falei, eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser a primeira. Eu quero pedir perdão, eu quero perdoar. Sabe?
Já pedi perdão para os meninos lá em casa. Mesmo sem querer, vou ter que falar. Lucas, me perdoa. Eu errei. Quantas vezes eu falei de forma ríspida e depois eu fiquei incomodada por ter tratado mal. Eu tive que pedir perdão. E às vezes o orgulho nos impede disso. Eu não vou pedir desculpa não. Não, meu irmão, vamos sim. Então que a gente possa analisar nosso coração, amém? Que a gente possa nutrir esse ambiente de paz com a nossa família. Amém? Então feche teus olhos, faz uma análise.